Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 19, que você poderá acompanhar no seu livro didático entre as páginas 81 e 122, porque afinal de contas, essa aula fará um apanhado geral, uma revisão de todos os conteúdos trabalhados ao longo desse segundo bimestre letivo do primeiro semestre de 2021. Encerramos aqui nossas atividades e temos a certeza de voltarmos em agosto com gana e vigor, se Deus quiser. Vamos nessa então? Então, pessoal, nesse segundo bimestre do primeiro semestre de 2021, nós trabalhamos basicamente 4 conteúdos importantes. O primeiro deles foi a Reforma Protestante. Nós vimos que na Europa, na transição feudo-capitalista, no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, surgiram 3 novas religiões protestantes que estavam justamente criticando a Igreja Católica, que perdia muito prestígio na época. A Igreja sofria uma série de críticas por manter práticas ultrapassadas de exploração da população, com práticas como a venda de indulgências, o perdão dos pecados, a simonia, que era a venda de relíquias falsas, a corrupção, as discórdias internas dentro da própria Igreja, fez com que surgissem 3 novas religiões na Europa. A primeira delas, o luteranismo, criada por Martinho Lutero na Alemanha. A segunda delas, o anglicanismo, criada pelo rei Henrique VIII na Inglaterra. E a terceira religião protestante foi o calvinismo, criado na Suíça por João Calvino. O que essas 3 igrejas tinham de comum? Teciam críticas à Igreja Católica e propunham novas regras para a religião da época. O luteranismo, por exemplo, aboliu 5 sacramentos e manteve só 2, aboliu o uso de imagens, acabou com o celibato sacerdotal, permitindo aos padres contraírem matrimônio e terem esposa e filhos. O anglicanismo também refutou muitas coisas da igreja. O calvinismo, por exemplo, legitimou várias práticas burguesas que a Igreja Católica condenava, como o acúmulo de riqueza, o lucro, a usura, que era emprestar dinheiro a juros. Então, essas religiões protestantes, elas surgiram trazendo novas ideias contrárias às ideias da Igreja Católica. E a igreja perdeu milhares de fiéis na Europa. Pessoas que estavam insatisfeitas, descontentes com o clero católico e que encontraram numa dessas 3 religiões, luteranismo, anglicanismo ou calvinismo, uma solução para suas problemáticas. E aí, muita gente migrando para essas 3 religiões, a Igreja Católica resolveu reagir. É a Contra-Reforma. A igreja cria em 1534 a Companhia de Jesus. São padres jesuítas que vêm à América catequizar os nativos, os índios, educá-los, catequizá-los na fé católica. Em 1545, a igreja realiza um concílio de Trento, e nesse concílio ela mantém todas as suas doutrinas e condena as doutrinas protestantes. A igreja também reativa os tribunais da Inquisição, cria um index, uma lista de livros proibidos, ninguém podia ter acesso a esses livros, e cria também os seminários para a formação dos sacerdotes. Era a forma que a igreja encontrava de rebater esse crescimento da igreja protestante. Um outro assunto importante desse segundo bimestre foi o absolutismo, o Estado moderno, caracterizado pela concentração dos poderes nas mãos dos reis. O absolutismo que teve seu auge na França e na Inglaterra, e que teve 3 teóricos defensores. Nicolau Maquiavel, que escreveu a obra O Príncipe, defendendo a autoridade do rei. Jacques Bossuet, que escreveu a obra Política resultante da Sagrada Escritura, defendendo o direito divino dos reis. E Thomas Hobbes, que escreveu Leviatã, defendendo a autoridade do rei como aquele único que poderia pôr ordem no caos social. Esses 3 teóricos que estabeleceram as regras que defendiam o absolutismo, Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes, eram intelectuais que legitimavam esse Estado centralizado. E qual era a grande característica do absolutismo? A concentração do poder nas mãos do rei, sem quaisquer limites. O rei ditava todas as regras políticas, econômicas, sociais, legislativas. Eu vou dar o exemplo do maior rei absolutista de todos os tempos, Luís XIV, chamado na época na França de Rei Sol. Ele proferiu a seguinte frase: o Estado sou eu. Ou seja, ele estava acima de todos. O absolutismo, como eu disse, teve seu auge com Henrique VIII na Inglaterra e na França com Luís XIV. Um outro conteúdo que foi trabalhado com vocês foi o mercantilismo. O mercantilismo foi um sistema econômico adotado pelos reis absolutistas durante o período da modernidade. O mercantilismo que estava para a economia de mãos dadas com o absolutismo no campo político.
Quais as características do mercantilismo? Intervenção do Estado na economia, então o rei ele ditava as regras econômicas de seus países e suas colônias. Protecionismo alfandegário, os países geralmente procuravam exportar mais, vender mais do que importar, para ter uma balança comercial favorável. Pacto colonial, os países europeus eles buscaram colonizar terras aqui na América, por exemplo, Portugal que colonizou o Brasil. E metalismo, o mercantilismo defendia que os países deveriam acumular metais preciosos, dentre os quais ouro e prata. E por fim, as grandes navegações. Trabalhamos todo o panorama, mostrei para vocês por que Portugal e Espanha, os países ibéricos, lançaram-se na frente. Portugal e Espanha tinham monarquias centralizadas, ausência de guerras, tiveram alianças entre os reis e a classe burguesa, e Portugal ainda tinha algo de destaque, a Escola de Sagres, uma escola náutica para ensinar técnicas de navegação para os seus navegantes. Mostrei todo o panorama das grandes navegações que começaram em 1415, com a conquista de Ceuta pelos portugueses, e que vieram até 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Houve todo um panorama envolvendo várias rotas comerciais, o comércio de especiarias orientais, que deu muito lucro à classe burguesa, essa classe de comerciantes, em aliança com os reis. E foi justamente fruto desse processo de expansão marítimo comercial que o Brasil foi encontrado e colonizado pelos portugueses. Forte abraço, encerramos aqui. Aguardo que no segundo semestre a gente possa retomar nossas atividades com força e vigor, com a graça de Deus. Um forte abraço e até lá.